Olá pessoal, boa noite a todos vocês, que eu vi que já tem bastante gente online, né? Pois é, boa noite, hoje dia 21 de outubro de 2020, eu estou aqui hoje conforme prometido, ao vivo, com vocês, homens e mulheres. Oi Fá, tudo bem? É, Todos vocês que me acompanham, que estão sempre me prestigiando, e é por isso que eu estou aqui, né, gente? Eu acho que cada vez mais eu procuro me aperfeiçoar, me atualizar dentro da área da nutrição para poder oferecer o de melhor, seja para vocês, meus seguidores, que eu sei que me acompanham todo dia, como também para todos os meus pacientes. Enfim, essa é a minha grande missão, uma das minhas grandes missões aqui na Terra, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo todos os dias aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, que fica aqui no Tatuapé, né, na zona leste de São Paulo, gente. Mas hoje a gente está fazendo também atendimentos não só presenciais, mas online, né? Por conta da pandemia, nos foi permitido essa condição. Então, isso quer dizer, não tenho mais fronteiras para poder estar atendendo, estar ajudando, estar orientando. Atendo o pessoal do norte, do sul, de outros países, enfim, que maravilha, né? Fico muito feliz em poder ter cada vez mais acesso, levar um pouquinho de informação, às vezes para as pessoas que estão precisando muito, né? E até há pouco eu falei nos stories que muito mais do que uma nutricionista de emagrecimento, que antes as pessoas tinham essa visão, que a nutricionista só tinha essa função de emagrecer as pessoas, eu me coloco hoje numa condição de uma nutricionista que tem o principal objetivo de dar saúde, dar qualidade de vida, melhorar a longevidade das pessoas, dar mais autonomia para elas, enfim, se sentirem bem, né? O bem-estar físico e mental, gente, não tem preço, a nossa saúde não tem preço, né? E por isso que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje para falar sobre carboidratos. Pois é, todos os dias eu recebo muitas dúvidas, enfim, e muitos conselhos que eu tenho que dar, muitas orientações em virtude desse macronutriente. Então vamos começar daí. Gente, macronutriente significa eu preciso comer em maior quantidade. Quem são os macronutrientes? São os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então esses três a gente precisa ter em maior quantidade. Proteína e gordura, meu corpo não fabrica. Se eu não consumir, eu não consigo fazer. Agora, carboidrato, não tem carboidrato essencial. Porque se eu não como, meu corpo faz. Porque tem alguns lugares do meu corpo que não vivem sem carboidrato, como é o cérebro da gente. Ele só funciona com carboidratos. Então veja, o carboidrato ele não é um inimigo como todo mundo pensa. Ele só vai ser inimigo dependendo de qual carboidrato vocês vão comer, de quanto carboidrato vocês vão comer, a que horas vocês vão comer. Então, dependendo, oi Fabiola, dessas particularidades, dependendo de dessa especificidade, o carboidrato, a Fabiola, o carboidrato ele pode se tornar mocinho ou vilão. Então, em virtude de toda essa dúvida, né, na cabeça das pessoas, como assim, tem pessoas que têm uma fobia hoje por carboidrato, acho que o problema delas é só porque elas não conseguem ficar sem os carboidratos e porque elas comem muito carboidrato, e a outra porque quer tirar todo o carboidrato. Enfim, é muita polêmica em cima desse macronutriente. Eu acho que estão pintando, talvez, o carboidrato de uma forma muito ruim, né? É assim, um medo, um pânico que não há necessidade, desde que você consiga entender tudo que eu vou colocar agora aqui, tá? Por isso eu quis fazer essa live para vocês, principalmente as mulheres, né? Que estão me vendo, porque o carboidrato está muito ligado às nossas emoções, né? Então vocês vão ver isso com o decorrer. Mas antes da gente começar a falar, e eu vou até
Oi, Gracilene, tudo bem? Eu vou responder a todas as perguntas que me fizeram, que foram muitas, vou tentar. Eu vou só dar uma leve introdução para vocês poderem entenderem depois as minhas respostas sobre mitos e verdades de carboidratos. Pois é, carboidratos, como eu disse, então são macronutrientes, são importantes para gerar energia para as nossas células, é o principal combustível do nosso corpo, tá? Só que ele precisa ter todas essas regrinhas para poder estar inserido dentro de uma alimentação, né? Mas em quantidades, em qualidades, combinados de forma adequada. Aí sim ele vai cumprir a função que ele tem que ter. Muito bem. Agora, existe tipos de carboidrato? Sim. Por isso que a gente fala o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Mas o que é isso, doutora? Existe isso? Sim, existe. Os carboidratos, eles podem se dividir em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O monossacarídeo é aquele que se desdobra em glicose rapidinho, né? Ele tem uma molécula menor, então a digestão dele é rápida. Então eu tenho aí a frutose, eu tenho aí a glicose, né? São a galactose, são monossacarídeos. Eu tenho os disacarídeos que eu junto duas estruturas, né? Então aí eu tenho duas moléculas de açúcares. Então eu tenho aí a sucralose, eu tenho aí a lactose, eu tenho aí a maltose. Então aí eu já tenho duas moléculas de açúcar, então por isso que a gente chama de disacarídeo. E a gente tem os polissacarídeos, que são aquelas estruturas maiores, mais complexadas, né? Então eu tenho o amido e a celulose. O amido é aquele que está no arroz, na mandioca, na batata doce, no inhame, na abóbora, nos grãos tipo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Então tudo isso tem uma riqueza muito grande de amido, que é um carboidrato, só que ele é mais complexo, é uma molécula maior. E eu tenho também a celulose, que está presente nas cascas das frutas, dos vegetais, nos bagaços, nas fibras, nas castanhas, nas nozes, nas sementes, nas hortaliças. Aí eu tenho a celulose, que é um tipo de carboidrato, só que é o mais complexo, que está presente aí muito aí nas fibras alimentares. Muito bem, gente. Agora, quem é o carboidrato bom e quem é o ruim? O que acontece? Quanto mais eu consumir os mono e disacarídeos, que tem alto índice glicêmico e que são chamados carboidratos simples porque eles têm moléculas pequenas e têm alto índice glicêmico porque eles digerem rápido, porque a molécula é pequena, é simples e aumenta muito a minha glicemia, o que acontece, gente? Eu vou ter um pico de insulina também. E se eu não estou precisando de todo aquele carboidrato naquele momento para me dar energia, eu vou estocar ele, eu vou armazenar. De que forma que a gente armazena o excesso de carboidrato, de glicose que está chegando para a gente? Na forma de gordura, no tecido adiposo, aumentando também nossos triglicerídeos, certo? Então, por isso, a gente evita hoje consumir carboidratos simples, ou seja, os mono e disacarídeos que têm alto índice glicêmico, que se desdobram rapidamente em glicose, elevam a glicose, elevam a insulina e tem muito mais propensão a gerar mais fome, a dar mais vício de carboidrato para vocês. Pode até dar aquele prazer momentâneo de estar comendo algo muito doce, a glicemia chegou ali aos baldes na circulação e vocês se sentem até bem. Gente, que delícia, porque esses carboidratos, eles têm um paladar muito mais doce na boca, né? Muito embora, gente, eu também vou falar para vocês que esses carboidratos simples estão presentes nas farinhas. Eu comer a mandioca, por exemplo, eu estou comendo o tubérculo que tem amido. Quando eu passo ele para a indústria, quer dizer, e faço dele uma farinha, que eu usei uma técnica de cozimento e refinei, o que eu fiz? Eu fiz com que a mandioca, que tem
um baixo índice glicêmico, fizesse com que ela aumentasse o índice glicêmico por essa intervenção que eu tenho, e aí eu vou promover também um alto índice glicêmico nela e um pico de glicose e uma rapidez na digestão. Tá? Então é diferente de eu comer a mandioca e de eu comer uma tapioca, por exemplo. Porque a tapioca ela vai ser digerida muito mais rapidamente do que a mandioca. Então todo farináceo vai ter digestão rápida. É um carboidrato simples, tem alto índice glicêmico. Oi, Luciana, beijinhos e boa noite. Eu tenho tanta coisa para falar que eu não tô olhando nem muito as perguntas, mas eu prometo responder assim que der, eu já vou responder para todas vocês, tá bom, gente? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. É o cuidado também que as pessoas às vezes têm. Doutora, eu tô comendo tudo sem glúten. Será que é legal? Gente, não é porque eu não tenho glúten naquele carboidrato que... É lógico, é um pão que não tem, mas ele é feito de farinha de arroz, ele é feito de farinha de milho, por exemplo, ele tem um índice glicêmico rápido, ele vai se transformar em glicose rapidamente, entende? Então, às vezes isso confunde muito a cabeça de vocês, não é porque eu não tenho o trigo, o glúten, que eu tenho um alimento saudável a nível de índice glicêmico, um carboidrato complexo. Não, eu não tenho carboidrato complexo, não necessariamente num alimento que não tem glúten, mas que por outro lado ele é refinado, tá? Que ele é uma farinha, só que não tem presença de glúten. Então eu preciso tomar cuidado, são coisas diferentes. Tá? Então, quando eu vou escolher um carboidrato, e isso eu recebi muitas perguntas, eu tenho que receber assim, gente. Eu tenho que pensar assim. Eu tenho que comer um carboidrato que tem uma molécula mais complexa e de baixo índice glicêmico. Antigamente, os nossos cardápios, eu sou uma nutricionista que sou nutricionista há 30 anos. A gente fazia carboidrato, gente, com 70% do valor calórico só de carboidratos. Hoje, sabe qual a quantidade que a gente usa, que os estudos hoje preconizam, que eu vejo hoje como a minha experiência clínica aqui no consultório? É 30%, 40% do valor calórico total de carboidratos. Não é mais 70%, 60% como a gente tinha antigamente. E de carboidratos bons. Então, para quem me fez a pergunta, doutora, quanto de carboidrato eu posso comer durante o dia? Eu vou responder agora. No máximo 40% a 30% do valor calórico de um cardápio, de uma caloria diária que eu vou, é lógico, calcular de acordo com a necessidade de cada um. Tá? Então vamos supor que uma mulher precise o cálculo de 1.200 calorias. Se eu pegar 1.200 calorias e falar, olha, você vai comer 40% disso, você vai comer mais ou menos, gente, vai dar em torno de 120 gramas de carboidrato, né? Porque eu não posso esquecer que o carboidrato, ele tem é mais técnico isso, né? Ele tem 4 calorias por grama, daria 480 calorias, então eu tenho que comer 120 gramas de carboidrato. Como é que eu completo um dia alimentar de 120 gramas de carboidratos? Eu vou comer 40 gramas de carboidrato em cada refeição, tá? E vão dar 80. E os outros 40 gramas eu posso consumir 20 gramas no café da manhã e 20 gramas à tarde. Ó, 2 ovos dão 20 gramas de carboidratos. Se eu colocar o scoop de whey, dá praticamente isso, 3/4 de scoop. Meio scoop tem 15 gramas, um scoop tem 30 gramas, 20 gramas também daria... Ou no meu café da manhã, no lanche intermediário, whey. Se eu quero comer tipo, ou um bife, por exemplo, um filé de frango, um peixe, eu já tenho 35 gramas de carboidrato no meu almoço. Se eu juntar com meia concha de feijão, facilmente eu chego aos 40 gramas de carboidrato. Do arroz, eu tenho facilmente, se eu consumir 2 colheres de arroz mais meia concha de feijão, eu já tenho aí os 40 gramas de carboidrato. Então, gente, para vocês verem que é fácil chegar, né, nessa questão da quantidade de carboidrato ao dia, mas eu não posso ultrapassar isso, né? No máximo, eu tenho que consumir aí 40% a 30%. O resto eu vou consumir de proteína e de gordura, certo?
Então aí eu contemplo 100% de calorias ao longo do dia. Então a gente pode falar uma dieta de 40, 30, 30 ou 33, 33, 33. É mais ou menos isso que a gente usa de carboidrato ao dia. Salvo algumas exceções das pessoas que querem aumentar peso, aí é um outro propósito, né? Eu tô falando aqui porque a maioria tem problemas do carboidrato por conta de emagrecimento. Então, quer secar a barriga, quer diminuir gordura. Então, gente, o carboidrato pode ser usado, mas o complexo, né, baixo índice glicêmico e sempre de que forma, gente? Combinando com gordura ou com proteína ou com fibras, porque daí eu abaixo mais ainda o índice glicêmico. Então, por exemplo, ao invés de eu comer, vocês sabem, como eu falei para vocês, que a frutose é um carboidrato, né? A gente tem um carboidrato vindo das frutas. Ok. Se eu tenho aí a casca, bagaço, por isso que eu não dou o suco de fruta que tem alto índice glicêmico, mas eu dou a fruta, a casca e o bagaço vai fazer com que ela baixe o índice glicêmico, né? Porque as fibras vão retardar a velocidade de digestão. Só que mesmo assim, eu vou dar a fruta junto com uma castanha, com umas nozes, ou então eu posso adicionar um iogurte, ou então eu posso, para quem pode comer tipo um queijo, ou eu ponho um coco. Porque quando eu junto uma proteína ou uma gordura com um alimento de carboidrato bom, eu ainda abaixo mais o índice glicêmico, eu vou manter minha glicemia mais estável por mais tempo sem causar picos, e eu vou ter uma saciedade por um tempo maior, tá? Então, vocês já sabem, regra número 1, escolher qual tipo de carboidrato. Quantidade ao dia, no máximo, mulheres que estão querendo baixar o peso aí, a gente vai consumir no máximo mais 120 gramas, 150 gramas de carboidrato ao longo do dia. Tá? Dividido nas refeições. É lógico que almoço e jantar eu vou ter um pouco mais. E o jantar, eu posso até reduzir mais ainda do jantar, né? Deixar o carboidrato para o café da manhã, para o almoço e para o lanche intermediário. Dependendo da necessidade que eu tenho de redução de peso, eu retiro o carboidrato do jantar. Tá? Eu deixo ele só nessas 3 refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde. E aí no jantar eu tiro todos os alimentos ricos em carboidratos, mesmo que seja carboidrato de baixo índice glicêmico, tá bom? Então eu tenho que dividir essas 120 gramas em 3 ou 4 refeições ao dia. Se eu quiser deixar um carboidrato da noite, eu posso deixar uma fruta, mas uma fruta que seja pobre em açúcares, em carboidratos, como tipo assim, um kiwi, um abacaxi, um melão, um pêssego, um abacate, que tem mais baixo ainda quantidade de açúcar, de carboidrato, né? Uma fruta gorda, mas é uma fruta que tem muita pobreza, como o açaí, de carboidratos. Então é uma fruta ótima para a gente consumir de noite. Porque me fizeram essa pergunta: doutora, pode consumir o carboidrato à noite? Depende. Se vocês escolherem um carboidrato desses que eu estou dizendo para vocês, né, que seja um carboidrato complexo e comer pouca quantidade, não há problemas, tá? Salvo algumas exceções. Mas se vocês forem atacar pão, tapioca, porque não tem glúten, e querer comer batata ou macarrão, enfim, os doces de uma forma geral, bolos de uma forma geral, bolachinhas, cookiezinhos, mesmo que seja integrais, gente, índice glicêmico é muito alto desses carboidratos. E aí mesmo que vocês comam pouca quantidade, isso obviamente vai ser transformado em gorduras. Por quê? Porque depois também desse horário, eu não vou utilizar esse carboidrato para me gerar energia. Qual é o meu gasto calórico depois de uma refeição jantar? É eu deitar? É eu ficar assistindo um filme? É eu ver TV? Sei lá o quê? Então, gente, o gasto calórico é mínimo. Eu tenho um gasto calórico muito reduzido também no metabolismo de repouso, na hora de eu dormir. Então, não é um horário apropriado para mim comer carboidratos em grande quantidades e principalmente de alto índice glicêmico. Muita gente agora na pandemia comia baldes de pipoca. Eu recebi muito paciente assim: doutora, pode comer pipoca à noite? Gente, a pipoca, ela tem uma quantidade de fibra, mas comer um balde de pipoca não dá. Se for comer à noite é pouquinho. E vamos fazer com óleo de coco, vamos fazer com azeite.
é o que eu falei para vocês, a combinação do carboidrato, mesmo sendo complexo com gordura, vai ajudar vocês a dar saciedade e não ter pico glicêmico. É isso que nós vamos ter que evitar, tá certo? Bom, então, vocês viram que o carboidrato tem essa ação de gerar energia, que dá saciedade por um tempo prolongado, visto eu comer ele com proteínas ou com gorduras, com fibras, né? Então isso é importante sempre fazer nesse formato. Eu também tenho que contar que o carboidrato melhora muito o humor, né? É muito importante a gente ter essa condição de equilíbrio emocional, porque ele aumenta serotonina, ele aumenta dopamina, ele também nos dá prazer. Então a gente, mesmo que seja momentaneamente, né? Tem muito paciente que recorre ao carboidrato. Por quê? Porque fala, doutora, eu tô tão estressada, tão ansiosa, tão nervosa. Não é a fome real que ela tem uma fome emocional. Aí não adianta eu falar para ela comer um pepino, uma salada, um tomate. Ela vai querer cair de boca no carboidrato, porque o carboidrato relaxa, ele diminui a ansiedade. Então, por isso é que eu quero que vocês, a partir de hoje, façam escolhas mais adequadas dos carboidratos. Porque se vocês fizerem escolhas erradas com carboidratos mais simples, esses farináceos, açúcares de uma maneira geral, alimentos que vão açúcar, sucos concentrados, sucos de caixinha, até o mel, gente, tem alto índice glicêmico. Pães, bolachas, bolos, cair em doces tradicionais, de chocolate ao leite, vocês vão vão matar a vontade do doce de vocês, vão diminuir um pouquinho essa ansiedade, vão ter esse prazer momentâneo, mas depois vem o arrependimento e depois vem a explosão de todo o mal que esse excesso de carboidrato, de alto índice glicêmico pode ocasionar em vocês. Além da parte digestiva, mudança de microbiota, constipação, fermentação, inflamação, gordura a mais na parte visceral, né? Principalmente essa gordura que ninguém gosta, abdominal, é proveniente de carboidratos de índice glicêmico alto, né? Em quantidades erradas, em horários errados, combinados de forma errada. Então, o paciente às vezes é muito comum, ele come o arroz branco, ele come o feijão que já tem amido, o arroz e o feijão tem muito amido. Aí ele come ainda a batata, aí ele come na forma ainda de purê. Aí se não bastasse isso, ele come fruta, ou toma suco e quer uma sobremesa. Gente, é uma carga de carboidrato muito grande numa mesma refeição. É lógico que a partir desse momento, essa pessoa vai ficar com um processo digestivo provavelmente sobrecarregado e vai armazenar muito daquilo que ela comeu na forma de gordura, porque foi um exagero que ela comeu numa mesma refeição de carboidratos. Então, o carboidrato, ele só vai ser problema se vocês exagerarem em quantidade, qualidade e combinação errada. Igual muita gente faz, que também, por falta de conhecimento, comeu um macarrão sozinho. Gente, macarrão tem alto índice glicêmico. Mesmo que vocês vão comer um macarrão integral, não pensem que a diferença é muito grande. É a mesma coisa do pão branco e pão integral, gente. A diferença do índice glicêmico é pequena. É muito pequena. E outra, se o pão for sem glúten, como eu falei para vocês, que não tem nada de semente, de castanha, de gordura, então ele vai ter mais índice glicêmico, embora não tenha o glúten. Então, aí se eu não fizer uma combinação inteligente, equilibrada, de um pouquinho de macarrão, né, só para mim degustar a minha proteína e não comer antes um prato de salada, gente, a carga glicêmica dessa refeição é um monstro. E o que acontece com esse excesso de carboidrato que entra de uma vez só? Além de se transformar em gordura, vai dar moleza para vocês, vai dar cansaço, vocês vão ficar letárgico, falta de energia, porque o carboidrato ele faz isso com a gente, ele dá esse rebote. Como eu estava falando para vocês vão comer o doce, na hora daquela, ai, que delícia, que maravilha, comer um doce, atingiu a região do cérebro de recompensa, de prazer, aumentou a dopamina, mas depois vem, ai meu Deus, estou começando a me dar gases, que mal-estar, por que eu comer doce, o enjoo, né? É isso que vai dar.
E aí, depois que deu esse mal-estar e que passou tudo isso, vocês começam a ficar com vontade novamente, porque o carboidrato vicia, o açúcar vicia. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Isso eu tô falando de carboidrato de índice glicêmico alto. São os açúcares, e pode ser açúcar mascavo, demerara, tudo isso, viu, gente? Não importa, todos eles têm açúcar, têm índice glicêmico alto, se transforma em glicose rapidamente. Então, todas as farinhas, todos os açúcares, pães, bolachas, bolos, macarrão, tudo isso, sucos, como eu falei para vocês, de caixinha, sucos concentrados, cuidado porque o índice glicêmico é alto. Deixa eu correr um pouquinho aqui, aí, ó. Boa noite, aqui, ó. Quem é diabético, quanto tem que consumir ao dia? Então, o carboidrato, a gente também pode fazer uma regrinha de fazer 3 gramas a 5 gramas, né, de carboidrato. A média é 5, né, gente? 5 gramas por quilograma de peso ao dia de carboidrato. É uma outra recomendação que a gente pode fazer. O diabético é igual o que eu estou dizendo agora, gente. Então, fora você computar, vamos supor que você tenha 60 quilos, 6 vezes 5, 30, 300 gramas de carboidrato. Como eu falei para vocês, eu vou ver quem é esse paciente. Será que ele tem obesidade? Ele precisa baixar o peso? Então aí eu dou um pouquinho menos. Como eu falei, eu faço aquela regra de 40% de carboidrato, 30 e 30. Mas, mesmo assim, ó, mesmo que você coma 250 gramas de carboidrato, 200 gramas de carboidrato, não pode passar disso, tá? Mulher, no máximo que eu dou, eu não vou seguir 5 gramas, no máximo que eu dou é de 180 a 230, tá? O máximo do máximo, não dou mais do que isso. E homem pode chegar a até 330, né? De 280 a 330. Então depende. E isso também vai depender se eu preciso baixar o peso dele ou não. E toda vez que eu for usar o carboidrato para o diabético, eu vou usar em todas as refeições, até porque o diabético ele toma hipoglicemiante. Então eu não posso deixar ele muito tempo sem comer e sem comer algum alimento rico não, né? Fonte de carboidrato, mas de baixo índice glicêmico, combinado com as gorduras e combinado com as proteínas. Então vamos supor que no café da manhã ele queira comer aveia. Aveia é um carboidrato complexo, gente. Eu falei para vocês, é o cereal, ela é fonte de um carboidrato complexo. Ela tem bastante amido ali, tem um polissacarídeo, muito bem. Então, eu posso combinar a aveia, uma colher de aveia, com uma fruta. Mas aí eu vou usar uma fruta já, um kiwi, um morango, um abacaxi, um melão, que tem baixo índice glicêmico. Posso colocar uma outra gordura boa. Olha aí, eu usei 2 tipos, uma frutose, estou usando um amido, que é a aveia, e vou usar gordura, que é uma linhaça ou a chia, e vou usar uma proteína, que é um ovo. Pronto, isso o diabético pode comer. Isso quem quer emagrecer também pode comer. Isso quem não quer ter pico glicêmico também pode comer, certo? Então isso eu tenho que fazer. No almoço, muita gente falou pra mim, doutora, eu posso comer fruta após o almoço? Uma outra pergunta que eu recebi muito aqui. Gente, o que acontece? Se você gosta de comer fruta depois do almoço e quer reduzir peso, ou tem diabetes, ou tem resistência insulínica, você tem que escolher. Ou você vai comer a mandioca, ou você vai comer o grão, ou você vai comer a fruta. Não dá para comer arroz, feijão e comer uma laranja, ou comer 2 laranjas. E o pior, tomar suco de laranja. Aí, então, você explodiu de carboidrato numa mesma refeição. E tanto se você tiver resistência insulínica, que é o pré-diabético, o diabético, ou quer emagrecer, está errado, certo? O ideal seria, então, eu vou comer um prato de salada. Então, alface, tomate, lembrando que cenoura, se eu for comer, já tem um pouco de carboidrato, ou a beterraba. Então, pepino, cebola, fazer um saladão, pratão. Né? Como vocês veem, eu posto sempre, quem é minha seguidora sabe, é um belo prato, né? Tanto o meu quanto o da Juliana, né? Que vocês também, grande parte, seguem ela. Vê que a gente não brinca de comer salada, e é isso que eu falo pro meu paciente. Tem que matar a fome na salada e degustar o prato quente. Aí, eu vou escolher qual o prato quente que eu quero. Bom, vou escolher que tipo de carboidrato eu quero comer hoje. Eu quero comer uma mandioca? É um pedaço de mandioca. Eu quero comer batata doce? Ok, são um pedacinho, 2 fatias de batata doce.
Ou então, não, doutora, eu quero comer feijão, mas eu adoro feijão. Então pega uma concha de feijão e não come a batata e nem mandioca. E se eu quiser comer o arroz integral com o feijão? Que nós brasileiros temos esse costume, ou com a lentilha. Então eu como menos arroz para pôr o meu amigo feijão. Então, se eu quero comer os dois juntos, eu não vou comer a mesma quantidade do que eu comer só arroz ou só feijão. Eu vou ter que fazer uma combinação. Por exemplo, 2 colherinhas rasas de sopa de arroz para meia de feijão. Isso eu tô falando para uma pessoa do meu porte, né? Uma pessoa que tem 65 quilos, uma pessoa que, ou enfim, que tem uma altura mediana, 1,65 m, 1,66 m, mais ou menos seria essa quantidade. Ou um pegador de macarrão integral, por exemplo, dá para comer? Dá. Então, ou então 2 colheres de sopa de quinoa, ou então 2 colheres de sopa de abóbora. Gente, é isso, 2 colheres de sopa, 1 colher aquela de servir arroz. Mais ou menos é essa quantidade de carboidrato. Agora, se eu quiser comer uma laranja ou uma mexerica, aí eu tiro esse carboidrato para comer a salada, o filé, a proteína, o que guarnece essa proteína, que de repente é um brócolis, é um espinafre, é uma couve, uma verdura ou um legume, né, geralmente, e aí eu vou comer a minha fruta, né? Porque eu recebi uma pergunta de uma seguidora que ela diminuiu a compulsão por carboidratos que tinha, de pães, de bolachas, de biscoito, só que agora ela tá atacando fruta, né, e comendo demais, principalmente depois das refeições, e aí ela tem um transtorno, muitos gases e tudo mais. Gente, é lógico, tudo em exagero vai dar um efeito colateral ruim para vocês. É excesso de fibra. Não esqueçam que as fibras fermentam. Então, se você já comeu uma salada, já comeu uma carne, já comeu arroz, já comeu feijão, quer chupar 3 laranjas, 4 laranjas, quer comer 3 fatias de abacaxi, esquece, reduzir peso não vai com essa quantidade. Muito carboidrato numa mesma refeição, embora carboidratos bons, mas excesso. Então eu preciso também modular as quantidades de carboidratos por refeições. Gente, não comam a refeição pensando que vai ser a última da sua vida, né? Pensam que daqui 3, 4 horas vocês vão comer outra vez. Comam devagar, mastiquem bem os alimentos. Não esqueçam que esses carboidratos complexos que estão presentes nas fibras, né, nos vegetais, nas frutas, nas cascas, nos bagaços, nos grãos, eles precisam de mastigação, porque senão vão fermentar. Né? Eles vão fermentar, então a gente precisa comer eles e mastigar. Deus fez os dentes na boca porque a gente precisa triturar o alimento, precisa amassar o alimento. Nenhuma outra parte do nosso corpo tem o poder de mastigar, de triturar e de amassar como tem a boca. E essas fibras precisam ser mastigadas. As pessoas não entendem, por isso que tem problemas, porque junto com tudo isso ainda tomam um copão de líquido, de suco. Esquece, a digestão vai ficar uma catástrofe. Então estou respondendo uma pergunta também que me fizeram. Agora, vamos lá. Carboidratos pré e pós-treino. Teve muita pergunta desse sentido. Bom, primeiro, se eu quero reduzir peso e vou fazer um treino aeróbio, eu vou me deter mais. Um pouquinho de carboidrato, tipo, eu vou comer um pouco de mamão, mas eu coloco a linhaça, posso colocar um triglicerídeo de cadeia média, que é um óleo de coco, ou o próprio TCM. Então eu não vou comer muito carboidrato pré-treino, no aeróbio, que eu sei que eu quero reduzir gordura, que eu tenho objetivo de queimar de gordura. E eu vou comer isso pelo menos uma meia hora antes, 40 minutos, para dar tempo de digerir. Porque se eu te comer e já sair correndo, eu vou passar mal. Gente, lembrem de tempo de digestão. A gente precisa ter um tempo pro alimento ser digerido e chegar lá onde ele precisa ser gerado. Então eu vou aumentar a minha glicemia de uma forma gradativa, porque as frutas, elas têm carboidratos mais complexos, né? Junto com a gordura vai fazer uma digestão mais lenta por um tempo prolongado, mas vai chegar pouca glicose, não vai chegar muita. Porque se eu tiver muita glicose circulante, eu não vou queimar gordura.
Então, eu acho que muita gente faz um grande erro de comer demais antes de treino. Não precisa. E eu vou até adaptando o meu paciente para reduzindo um pouco mais. Às vezes o paciente chega aqui, ele come a banana com aveia, põe mel e toma iogurte e come granola. Tudo isso, depois eu vou correr. O que você quer? Quero emagrecer. Esquece, não vai adiantar. Comer tudo isso antes de treino? Primeiro que nem fez digestão, às vezes ele acaba de comer e já vai para academia, então não pode. Então comam menos. Quando vocês vão fazer aeróbio, é menos quantidade de carboidrato. Eu falei, uma porção, uma maçã e sempre com uma gordura junto. Quer tomar um café? É um termogênico. Quer tomar um chá de gengibre ou um chá de chá verde? Ótimo, excelente. E vai embora correr depois de meia hora, 30 minutos. Quando a gente está adaptado, eu ponho só a gordura, o café e vai embora. Vai correr. Isso é treino aeróbio. E quando eu volto, doutora, espero uma hora. Não vou comer em seguida, vou hidratar bem durante e após, e aí eu vou comer a proteína com o carboidrato. Aí eu posso usar o ovo, eu posso usar o atum, eu posso usar o frango, eu posso usar queijo, quem pode, mussarela de búfala, eu posso usar um tofu, eu posso usar proteína em pó, que é um whey protein, com um pouquinho, às vezes eu uso até água de coco, tem um pouco de carboidrato. Né? Se eu não quero dar muito carboidrato, não esqueçam disso. Eu posso usar o maracujá, eu posso usar, de repente, um morango, eu posso usar um melão, eu posso usar abacaxi, eu posso usar fruta também como carboidrato, ou então eu posso usar uma aveia, ou eu posso usar uma torrada integral, com ou sem glúten, dependendo da minha sensibilidade ao glúten. Não é para todo mundo que preciso tirar o glúten. Ou então tem muita gente que gosta de biscoito de arroz, ou gosta de comer a tapioca, mas daí eu não vou pôr 4, 5 colheres de tapioca, vou colocar uma e meia, 2, depende da necessidade. E ponho com uma proteína junto, né? Como eu já ensinei várias vezes para vocês. Isso é um pós-treino aeróbio de quem quer reduzir o peso. Aí depois, tipo, 1h da tarde, meio de meio, eu vou comer o quê? Ou 2 colheres de arroz, com um pouquinho de feijão, e aí eu não como fruta, ou então, não, doutora, só quero comer um pedaço de mandioca e não como fruta, ou não quero comer isso e quero comer a fruta depois do almoço. Onde mais eu como carboidrato? Posso comer uma tarde. E que jeito de carboidrato que eu vou comer? Pode, geralmente as pessoas querem a fruta com sementes que diminuem o índice glicêmico. Então uma maçã, uma pera, uma manga, uma banana ou até o abacate. Eu ponho isso com castanha, com nozes, com amêndoa, com uma proteína. Eu posso até colocar, quem tem muita fome à tarde, eu ponho a fruta, a proteína, um iogurte. Agora a gente tem aqueles iogurtes proteicos que dão uma super saciedade, excelente. Ou então leva o ovo, ou leva... As bebidas vegetais não têm proteínas, tem que tomar cuidado com isso. Ou então toma whey, ou então come o frango, ou então come, enfim, um patê de atum, um patê de ovos, e assim a gente precisa saber o que a paciente tem disponível à tarde para colocar. E de noite, o que eu faço? Eu dou os vegetais, crus e cozidos, a proteína, e aí depende, se a necessidade dela é reduzir peso, para por aí. Se por um acaso é aquela pessoa que vai ficar uma formiguinha buscando doce mais tarde, eu ponho a fruta de sobremesa, tá? Como carboidrato. Isso para quem quer reduzir peso, gente. Então eu posso colocar um kiwi, um pêssego, uma nectarina, uma ameixa. Por que eu tô falando dessas frutas que tem baixo índice glicêmico? Então é só um pouco. Se eu quero... Mas eu quero um paladar mais doce. Eu vou postar hoje para vocês uma maçã cozida com canela, mata muito a vontade do doce. E quando eu cozinho a fruta, eu deixo ela um pouquinho mais doce. Ou então, gente, um damasco, né? Ou então eu vou colocar uma ameixa preta. Enfim, pouca quantidade de carboidrato, se vocês quiserem um paladar mais doce. E é nesse formato que eu coloco. Agora, se vocês não são do doce e são do salgado, então que tipo de carboidrato que eu dou à noite? A abóbora tem baixo índice glicêmico e é um carboidrato. Gente, vocês podem estar usando a abóbora aí. Ou então eu vou colocar, uma colherinha, 2 de quinoa, também é um carboidrato salgado. Ou então um pedacinho de mandioca, ou então uma batata doce, um pouquinho. Agora, detalhe, gente, o processo que vocês fazem os carboidratos, vocês podem aumentar o índice glicêmico deles. Deixa eu tomar água. O que é isso? Olha só.
Vamos supor, eu fiz a mandioca. A mandioca eu falei para vocês que ela é de baixo índice glicêmico, que eu posso comer. Ok, é um carboidrato bom, a mandioca. Só que se eu cozinho a mandioca e depois eu asso a mandioca, na air fry, doutora, eu ponho na air fry. Air fry, ela tem um alto, ela atinge uma alta temperatura. Quanto mais eu expor o alimento a temperaturas altas, e ainda 2 vezes, porque eu cozinhei e depois pus na air fry, ou cozinhei e coloquei lá no forno para assar, para ficar crocante, eu vou aumentar o índice glicêmico. Eu vou fazer essa mandioca digerir rápido. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês aprendam a comer o alimento al dente. Quando cozinhar os alimentos, cozinhem eles pouco. Né? Cozinhe com casca sempre que possível, não é o caso da mandioca, mas batata doce já é. E aí vocês cozinhem de pouquinho, deixa ele al dente. E aí coloca um fio de azeite por cima, coloca uma salsinha, coloca uma semente de gergelim, coloca mais gordura. Aí sim vocês estão comendo um carboidrato de baixo índice glicêmico. Entendeu? Fez purê, o purê também, porque eu cozinhei e amassei. Então, vocês vão pensar comigo, quando o bebezinho tá começando a se alimentar, a gente não quer alimentos de fácil digestão, aí eu não dou purezinho para eles, amasso com o garfo, por quê? Para eles digerirem mais fácil. Não é isso que eu quero com vocês. Não é isso que eu quero. Eu quero que o teu corpo tenha trabalho para digerir. Então vocês vão fazer sempre o arroz al dente, a batata doce al dente com casca, a mandioca al dente. É tudo pouco cozimento, é um macarrão al dente. Para dispor demais o alimento em cocções. Tipo, eu vou fazer um brócolis, eu vou fazer ao vapor. Porque quanto mais vocês colocarem calor no alimento, ele vai ser mais fácil de digerir, aumenta o índice glicêmico. Então vai aumentar a glicemia, isso não é legal para vocês. A mesma coisa, as proteínas, que vocês pensam que não altera a glicemia, e alteram. Elas sofrem um processo de glicação se vocês solarem o sapato, tipo igual sola de sapato, o filé de frango ou a carne, aí elas vão ficar, a gente vai falar que elas vão glicar e vão aumentar também sua glicemia, mesmo sendo proteína, para quem não sabe. Agora vamos supor que eu faço um treino de musculação, aí muda um pouquinho a estrutura do meu cardápio. O que eu vou fazer, gente? Pré-treino muscular. Qual o carboidrato, doutora? Bom, o carboidrato que eu uso na musculação para fazer força é o glicogênio muscular. Então eu já começo pensando no dia antes. Se o paciente for treinar de manhã, é o paciente que vai comer o carboidrato no jantar. Por quê? Porque ele dá tempo, carboidrato de baixo índice glicêmico com quantidades controladas, né? Então veja bem, ele comeu o carboidrato, vamos supor que ele quis comer, a fruta, vamos supor que ele quis comer a mexerica, a laranja, ou quis comer a mandioca, enfim, comeu antes, lá no jantar, né? Aí ele já tem mais glicogênio no músculo. E de manhã eu vou reforçar esse carboidrato, porque se ele não tiver estoques de glicogênio no músculo, ele não vai ter força, ele não vai conseguir desempenhar bem a atividade muscular. Seja ela crossfit ou seja ela qualquer musculação que ele vai fazer. Se ele quer ganhar músculo, então, ele vai depender desse glicogênio que está no músculo. Porque a glicose que está circulante é pouca, a que está no fígado é pouca. E onde eu tenho mais quantidade de glicose? No músculo. E se eu não como carboidrato, eu não vou ter. Se eu não tiver o glicogênio muscular suficiente, eu vou começar a quebrar a proteína para se transformar em glicose. Vocês lembram no começo da live que eu falei para vocês que o nosso corpo, se não tem disponibilidade de carboidrato, ele vai transformar a proteína em carboidrato, que é a gliconeogênese, que é um processo que a gente usa para poder dar o suporte que eu estou precisando. Seja ele para desempenhar o meu exercício, ou seja ele para o meu cérebro, que só funciona com glicose.
Tá certo? Então, gente, cuidado. Essa falta de carboidrato precisa ser, tipo, essas dietas que você vai em jejum, fazer exercício, elas precisam ser adaptadas. Porque eu preciso daí começar a criar corpos cetônicos, saber como utilizar esses corpos cetônicos para gerar energia. Aí é uma outra história. Eu tô falando aqui das pessoas que estão comendo de forma tradicional e uma dieta adequada, equilibrada, né, com todas as refeições. Não tô falando de jejum intermitente, não tô falando de nada, nem dieta cetogênica, tá? Eu tô falando de dietas low carbs, para quem quer reduzir peso, na maioria das vezes, que eu sei que a maioria de vocês querem isso, e querem fazer um bom treino para ter um ótimo desempenho, um ótimo gasto calórico, e querem também ganhar músculo, certo? E querem queimar gordura. Então vocês podem tá comendo um carboidrato da manhã. O que eu quero comer? Eu posso comer, aí sim eu vou juntar, olha gente, uma fruta com ou quinoa ou aveia, então eu aumento um pouquinho o carboidrato. Posso dar um pouquinho de proteína de fácil digestibilidade, então eu posso usar um whey protein aí, ou então eu posso usar um patezinho de tofu, mas eu preciso ter 1 hora, gente, para comer e treinar, né? Se eu não tiver só 1 hora, eu nem vou pensar muito nessa proteína, porque proteína demora mais para ser digerida. Então eu vou pensar só na fruta, no cereal, e aí eu pus uma gordura boa. Pode ser a linhaça, pode ser a chia, pode ser o óleo de coco, pode ser o TCM. Então eu vou dar uma quantidade maior de carboidratos para quem treinar musculação, certo? Tanto na noite anterior como de manhã. E se eu vou treinar à tarde, doutora? Tá estocado. Tipo assim, se você for treinar, tipo, depois de 3 horas que você almoçou, você comeu carboidrato no almoço. Não precisa comer carboidrato antes. Aí eu vou dar só depois do treino, certo? Muito bem. E na volta do exercício muscular, aí eu vou dar o carboidrato com a proteína. E proteína em maior quantidade. Sempre. Então, porque eu preciso fazer reparos musculares. Então, por exemplo, eu posso colocar aí um ovo com queijo, posso colocar 2 ovos, depende de quem que eu tô falando. Posso colocar aí pelo menos, gente, umas 20 gramas, 30 gramas de proteína. Eu posso usar depois de um treino muscular. Não precisa ser necessariamente logo após, mas até 1 hora depois do treino tá muito adequada. Aí eu posso reusar como recurso de carboidrato. Ou então, como eu falei, um pão, ou um cereal, ou uma torrada, mas um pão de qualidade, um pão às vezes caseiro, com sementes, né, com uma farinha adequada, que eu posso usar uma farinha de amêndoa, eu posso usar uma farinha de linhaça, eu posso usar uma farinha de aveia. Então a gente tem muitas farinhas boas, né? Ou então, como eu falei, o biscoito de arroz, ou então uma mandioca. Então eu tenho muitos recursos que eu posso estar usando de carboidratos pós-treino, junto com uma maior quantidade de proteína para reparar meu músculo, né? Então, ou então tem gente que gosta mesmo da mandioca, da batata doce, da abóbora. Eu faço muito, às vezes eu faço omelete, gente, com uma colher de aveia e já ponho cenoura junto. Depende da pressa e da necessidade, do que você tem disponível ali no momento. Importante é repor mais proteína do que o carboidrato ainda pós-treino. Mas é importante esse carboidrato depois do treino da musculação. Por quê, gente? Porque se eu não tiver também carboidrato um pouquinho depois da musculação, essa proteína, ela não vai cumprir o papel dela de reparar o músculo. Parte dela vai ser usada para repor o glicogênio no seu músculo, tá certo? Então, gente, esses são as dicas de carboidrato pré e pós-treino que muita gente me perguntou. E posso comer carboidrato à noite? Pode, desde que você coma, depende, né, gente? Eu acabei de falar. Desde que você escolha o tipo de carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico e pouca quantidade. Ou então, se você está com uma restrição, quer reduzir bastante seu peso, está com uma diabetes, uma resistência insulínica, então não coma nada de carboidrato à noite, vai ser só vegetais mesmo e a proteína. Ok, legumes, saladas e a proteína. Então reduziu bem o carboidrato. Mas também não adianta depois do jantar ficar caçando docinho depois, daí não vai adiantar, né? Agora, para paciente que não consegue ficar sem um carboidrato, o ideal de noite é fazer um carboidrato em pequena quantidade com baixo índice glicêmico. E o carboidrato só vai aumentar o peso, gente, se vocês comerem carboidrato errado na hora errada,
né, naquela qualidade que eu falei que tem alto índice glicêmico, em quantidades adequadas. Tudo que vocês comerem, além do que gastarem durante o dia, vocês vão aumentar o peso, né? Vai ser estocado na forma de gordura. E como eu falei para vocês, o carboidrato é assim, é o que mais vocês acabam se expondo, é o que mais exagero acaba acontecendo, né? Então, geralmente, ninguém escorrega muito pela proteína ou pela gordura. E cuidado muito com essas combinações de alimentos que têm carboidratos e gordura juntos. Por exemplo, bolachas, bolos, pães. Então, eu tinha um professor que falava, gente, quando o alimento combina doce com gordura, ele não é de Deus, ele vai te fazer mal. Agora, alimento natural, ou ele é doce ou ele é gordo, como é o caso do abacate. Ele é gordo, então é bom, mesmo que seja com uma quantidade boa de gordura, entendeu? Uma fruta é doce, mas ela tem uma frutose boa. É diferente de uma frutose que é sintética, que está lá no suco de caixinha. Deu para vocês entenderem? Então ele só vai aumentar peso se vocês comerem errado, né? Então estão lá comendo carboidrato ao leite, por exemplo, à noite, querem comer, tem vontade de comer doce à noite? Eu já expliquei, comprem aquelas pastas de castanha, nozes, amêndoas, tahine, e vocês podem comer aquilo, às vezes tá um cacau 70%, elas já estão acompanhadas às vezes com cacau, ou nibs de cacau, ou põe então o abacate com um pouquinho de canela e chocolate, né? E esse chocolate que eu tô falando, que é o nibs, ou cacau orgânico. Então sempre que vocês tiverem fome, coco, gente, também é uma oportunidade. Então, se vocês tiverem fome e vontade do doce, é melhor atacar isso à noite do que muito carboidrato. E mesmo assim, cuidado, porque o excesso da gordura, se tiver excesso de calorias ao longo do dia, como eu falei, vai estocar na forma de gordura, né? A técnica de preparo eu já falei. A vontade de comer o carboidrato, teve muito paciente que perguntou por que eu tenho tanta vontade de comer carboidrato? Provavelmente é a fome emocional, tá muito ansioso, tá muito estressado, teve um mês muito agitado, então é aquele mês que você tem necessidade do carboidrato. E aí, gente, comecem comendo, não é aquele paciente que vai fazer a dieta cetogênica, é aquele paciente que tem que comer um pouquinho de carboidrato de manhã, um pouquinho de carboidrato às vezes no lanchinho da manhã, ou no almoço, no lanche da tarde e às vezes até no jantar. Quando vocês usarem essa quantidade de carboidrato que eu disse para vocês, 20 gramas, 40 gramas no almoço, 20 à tarde, 40 gramas no jantar, e carboidrato de baixo índice glicêmico, acompanhado com proteína e gordura, vocês vão ver que vocês vão modular a glicemia, vocês vão controlar mais a parte emocional, não vão gerar compulsão por carboidratos. E esse carboidrato não vai aumentar o peso de vocês quando combinados nesse formato, gente, né? Para muitos pacientes, eu tenho que tirar, como eu te falei, só o carbo da noite, mas eu dou o carbo à tarde. Por quê? Porque daí eu já deixo ele saciado, eu já deixo ele satisfeito por mais tempo, chega à noite ele nem tem fome nem vontade. Agora, começou errado do dia, às vezes, no café da manhã comecei a fazer restrição, aí não tô comendo carbo. Comeu só proteína lá de manhã, comeu só gordura. Aí no almoço tentou se controlar, né? Porque, não comi arroz, não comi... às vezes muitas pessoas falam, doutora, a senhora não come arroz e feijão? Não, mas eu como outros tipos de grãos. Outro tipo de carboidrato, eu adoro lentilha, grão de bico, gosto muito de abóbora, de cenoura. Então esses para mim, quinoa, esses são os carboidratos favoritos para mim. Eu prefiro muito mais do que o arroz. Ou então comer uma frutinha depois do almoço, ou então comer a fruta na salada. Então vai do gosto de cada um, mas eu como. Então se você é aquela pessoa que faz restrição de carboidratos de manhã no café, faz restrição no almoço porque no almoço, tá corrido, tarará, eu consegui comer só isso. Aí começa a compulsionar à tarde, né? Então aí à tarde vem aquela vontade das 5 horas, 4 horas, vontade de comer doce. Porque teve uma restrição muito severa ao longo do dia e só gastou. Lembrando que o cérebro só funciona com glicose, né? Então aí começa a querer atacar tudo que é carboidrato, tudo errado. Começa logo no café da manhã já com os carboidratos certos, nas quantidades certas, tá? O pão sem glúten, lactose pode ser consumido, como eu falei para vocês, podem, só que em quantidades adequadas, lembrando que tem alto índice glicêmico, tá? Já que eu já respondi,
Qual o melhor carboidrato para comer antes das atividades físicas? Também já respondi. Gente, e eu já falei que carboidrato vicia e eu acho que eu respondi tudo que me perguntaram. Agora vamos ver aqui o que vem. Doutora, o aeroglúten faz mal? Ixi, o que é aeroglúten? Rosa Ericazeles. Ó, eu tô pondo óculos, que um seguidor falou pra mim que eu tenho que pôr óculos, que eu não tô enxergando nada e eu quero ler quem tá me mandando e não tô conseguindo. Mas eu não entendi o que é aeroglúten, tá? Não entendi. Você pergunta outra vez, não conheço aeroglúten. Macarrão de arroz ou semolina também tem alto índice glicêmico. Pode comer, tá? Mas não esqueçam que ele é feito da farinha de arroz. Ou a semolina, ou então vocês querem comer algo com milho, não esqueçam, o milho tem menor índice glicêmico do que a farinha de milho, né? Do que a polenta, por exemplo, do que o fubá, né? Então é lógico, ele passou por um refinamento, então o índice glicêmico dele é maior, né? Não esqueçam disso. Uma outra coisa, quem tem vontade de doce, lembra que outro dia até pensei nisso, no néctar de coco, sabe? Que para colocar em cima das frutas fica bom também. Sempre, você viu a banana assada com o coco que eu fiz, né? Então sempre eu junto assim. O conjac é maravilhoso. A pérola, Deus falou, o conjac é feito de uma batata especial, tem baixo índice glicêmico, é excelente. É que eu preciso acabar a live, eu tenho ele até aqui no armário para mostrar. É muito bom o conjac, viu? Pode consumir baixíssimo índice glicêmico e baixo teor de carboidrato. Legumes tem muito carboidrato? Denise, o que tem carboidrato, mais os legumes, é mais na beterraba, na cenoura, abobrinha tem um pouco, tá? Mas não são muitos. E não são esses carboidratos que são os do mal, porque eles estão acompanhados de fibras, vitaminas e minerais. Só não deixe cozinhar demais, sempre ao dente ou então comer cru, tá? E combinando sempre com uma alimentação equilibrada. Seu consultório é em São Paulo? Sim, Thelma, é aqui em São Paulo, na Zona Leste. Roseli, que pouquinho. É isso mesmo, Rose. Eles acham que é pouquinho, não é não, gente. Eita, mulher. A Rose, obrigada, maravilhosa, verdade, fala muito bem. Sandra Barbosa, eu achando que alimento bem, que me alimento bem. Pois é, né? Então, cuidado. As pessoas às vezes olham pra mim, gente, eu tenho 65 quilos, tenho 1,65 m, só que eu tenho, vou falar hoje pra vocês, hein? Tenho 23% de gordura corporal. Vocês veem que eu faço exercícios todos os dias, tenho quase 60 anos. E eu como aquela quantidade de alimento que vocês às vezes falam assim, nossa doutora, se eu comesse só isso e fosse treinar, eu ia desmaiar. Tudo é adaptação, gente, né? A gente não precisa de muita comida para sobreviver. Aliás, comer menos, a gente vive mais. Só que comida com qualidade, comida de verdade, menos industrializados possíveis, né? Menos cozimento possível, fraciona ao longo do dia, comam devagar, se hidratem bem, escolham bem esses carboidratos a partir dessa live de hoje. Não precisa excluir o carboidrato da vida de vocês. E se de repente vocês quiserem comer um carboidrato de alto índice glicêmico uma vez ou outra, ok, gente. O que não dá é para comer todo dia errado. É isso que eu falo para os pacientes. Porque também a pessoa que é 100% certinha, ela é chata. Eu não gosto de pessoa assim, é neurótico, a menos que você tenha patologia e precise. Do contrário, façam as suas refeições, suas melhores escolhas daqui pra frente. Não precisa fazer dietas radicais. Agora vem verão, querem fazer muitas dietas aí de moda, tira todo o carbo, zero carbo. Aí aumenta demais proteína, aumenta demais gordura ruim, aí começa a ter colesterol alto, um monte de efeitos colaterais, intestino fica ruim. Gente, calma, equilíbrio, sem exageros, né, com moderação. Nada exagerado, nada extremo é demais. Por isso que o nome da minha clínica é Equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio na sua inteligência, nas suas escolhas, nas suas opções de vida. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou ter que parar agora, encerrar. Quem eu não respondi, eu respondo depois. Me mandem as perguntas e vai ficar gravada, se Deus quiser, essa live. Obrigado para todos vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado.